o Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, apresenta o seu mais novo programa, Chimarrão com o Espiritismo. No formato de perguntas e respostas, abordaremos comentários do espírito Miramês sobre as questões do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Neste 23º programa, abordaremos a questão de número 23. Que é o Espírito? Resposta dos Espíritos. O princípio inteligente do universo. Questão 23A. Qual a natureza íntima do Espírito? Resposta dos Espíritos. Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Comentário do Espírito Miramês. Dificilmente se pode conceituar o Espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Se ainda o corpo físico é mistério para nós outros, o que falar do espírito? Para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. A humanidade, diante da ciência da alma, está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para o outro. Somente a idade regula essa necessidade. Sobe-se os degraus gradativamente. O espírito está em faixa e dinâmica diferente do que se pensa, e que não será justo violar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade, porque os que escrevem desconhecem muitas coisas sobre si mesmos e não passam de analfabetos da alma. Conhecer o espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz, usando os recursos materiais. Não tiramos o esforço nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é essa nossa intenção. Somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos nos caminhos científicos da vida. Aprendamos primeiro a harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo, a criar condições dentro e fora de nós, para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disso, notaremos o desabrochar de nossos corações de outro tipo de conhecimento, que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos, até então escondidos nas dobras do tempo. Como conhecer o espírito se ainda não sabemos o valor do perdão? Como dominar o perdão se ainda não perdoamos nos moldes do esquecimento das faltas cometidas contra nós? E como conhecer a caridade se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer o Espírito se ainda não conhecemos o amor? E como conhecer o amor se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Meditemos na distância em que nos encontramos da conscientização íntima da alma. Eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos.
Meu irmão, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus, para que possamos conhecer determinados segredos da natureza. O Cristo é um mestre incomparável. Ouçamo-lo. Todos os dias a sua voz se faz ouvir por todos os meios que desejarmos. Basta que haja interesse em aprender com humildade. Lembremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Não queiramos saber o que é o Espírito. Por enquanto, somente basta que saibamos que o Espírito é vida sustentado pela vida maior, Deus. Nosso dever maior neste momento é na fase em que nos encontramos. É compreender as leis e obedecê-las. É ativar a harmonia dentro de nós. Estaremos sentindo, desta forma, Deus na alma e o Cristo em nós. E a luz nunca se apagará em nosso coração. Todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, que logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber.